Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy aquí otra vez, el professor Jameson, para trabalhar língua espanhola. E aí, pessoal? Tudo bem, galerinha do nono ano? Saudade da escola, né? Também estou, com saudade de vocês. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar um tema um pouquinho diferente, tá? Vamos falar de assuntos actuales em espanhol. Por isso, preste bastante atenção na aula de hoje que você vai gostar, certo? Bueno, olha lá, pessoal. En la vida cotidiana es natural que nosotros tengamos opiniones positivas o negativas sobre determinado tema. En la mayoría de los casos, las opiniones están vueltas a temas polémicos de la actualidad de determinada sociedad. En español, tenemos algunas maneras de empezar a expressar uma opinião, perguntar sobre uma opinião e outras coisas. Pessoal, olha só, é claro que nos dias de hoje todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, certo? Todo mundo tem, não adianta, não tem para onde correr, inclusive em espanhol. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês hoje é ensiná-los a como utilizar essas opiniões, certo? Para que você possa aí estar utilizando com o pessoal que você fala, principalmente nas redes sociais, na sala de aula também, certo? Quero ver isso na sala de aula quando nós retornarmos. Vamos lá, então. Bueno, conhecem esse personagem? Eu acredito que sim. É o professor, certo? O professor, ele é um personagem que ele adora fazer perguntas para os alunos dentro da sala de aula. Olha lá. Bueno, que opinas de... veja, pessoal, ele está perguntando sobre alguma coisa, certo? Então, observem, sempre, geralmente os professores de vocês vão utilizar essas frases para verificar a opinião de vocês, para verificar se vocês já sabem expressar essas opiniões. E eu quero que você preste bastante atenção para que você possa responder isso, certo? Olha lá. Que opinas de? Que piensas de? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista sobre? ¿Te gustaría comentar algo sobre? ¿Qué te parece? ¿Qué crees de? Certo, pessoal? Então, vejam, os professores utilizam muito para poder instigar, para motivar os alunos a participarem mais da aula, certo? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu opinión? Sempre nós estamos aí tentando estimular vocês a participarem mais da aula, certo? O grande problema é, professor, e agora? O que eu falo? Tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês algumas maneiras de vocês começarem a responder. Lembre-se que sempre terá um tema atrás dessas perguntas. Vocês só precisam saber um pouco sobre esse tema. Olha lá. Então, quando o professor fizer aquelas perguntinhas para vocês, vamos sempre tentar responder assim. Vamos a expressar opiniões. Bueno, yo opino que. É uma das maneiras que nós podemos responder esses questionamentos. Bueno, yo opino que el coronavirus es una enfermedad muy grave. Vejam, eu estou expressando a minha opinião com esse início. Opino que. Creo que. Bueno, yo creo que el fútbol es el mayor deporte practicado en Brasil. Olha só, falando aí de esporte, o que a pessoa acredita? Bom, ela acredita que é isso, que o futebol é o maior esporte praticado no Brasil atualmente. Mi punto de vista es que, vejam pessoal, todas essas frases elas estão respondendo aquelas perguntinhas que foram feitas anteriormente. Você pode responder com qualquer uma delas, certo? Por quê? Porque com essas frases você está expressando a sua opinião, certo? Mi punto de vista es que... aí você vai colocar a sua opinião. Bueno, me parece que... geralmente o professor pergunta assim, que te parece sobre determinado assunto? Aí você vai responder, me parece que... Certo? Estão pegando, pessoal? Quero que vocês lembrem disso. Essas frases são muito ótimas, muito boas para a gente iniciar uma resposta após uma pergunta, certo? Bueno, yo pienso que. Essa é uma clássica, a gente gosta muito de utilizar essa, certo? Creo que, pienso que são aí algumas das mais utilizadas atualmente, certo? Só que tem um pequeno problema, professor.
Às vezes eu não entendo nada do assunto. E o professor me pergunta, e o que eu vou responder agora? Hã? Não tem problema, nós também temos algumas maneiras de expressar quando você não sabe a resposta ou quando você é tímido e não quer falar, por exemplo. Vamos ver lá? Olha lá. Expresar desconocimiento o falta de respuesta. Bueno, no lo sé, profesor. Esta pregunta yo no lo sé la respuesta. Sin comentarios, profesor. Prefiero no opinar. Isso agora não viene al caso. Geralmente, quando alguém faz uma pergunta fora da conversa, isso agora não viene al caso. Quer dizer o quê? Agora não é hora para isso. Vamos conversar depois? Bueno, eu não tenho uma opinião formada. Quando o professor pergunta, fulaninho, o que você pensa do assunto tal? Professor, eu não tenho uma opinião formada. Muito bem. E o clássico, no lo sé. Essa é a mais curta que os alunos gostam mais de utilizar quando o professor pergunta e ele não sabe ou não quer responder, no lo sé, professor. Certo, pessoal? Então vejam, essas são algumas expressõezinhas que nós vamos utilizar para falar sobre temas atuais, certo? Olha lá, conhecem essa personagem? A Mafalda? Tenho certeza que ela já apareceu para vocês na prova de língua portuguesa e na prova de espanhol. Tenho certeza absoluta. Ela é clássica. Ela adora acompanhar vocês nas provas. Vamos ver um pouquinho da história dela? Las historias de Mafalda presentan una niña preocupada con la humanidad y la paz mundial. Generalmente, sus tiras ella hace con una crítica. Fue creada en 1962 por el dibujante argentino Quino. Pessoal, caso alguém não conheça, eu botei essa curtíssima história dela para que vocês possam conhecer. Muitas vezes você vê o personagem, mas não sabe de onde ele é, certo? Então, Mafalda é um personagem tipicamente da língua espanhola, foi criado lá na Argentina pelo Quino em 1962. Por isso que ela é tão presente nas provas de espanhol, certo? Olha lá essa historinha que eu coloquei. Se nos va acabando el año nomás. Así es. ¿Cómo será el año que viene? Muy valiente, porque como anda la cosa, animar-se a venir. Vejam, sempre vai ter essa questão, uma criticazinha oculta. Professor, como que a gente observa essa crítica na Mafalda? Vejam que sempre ela vai estar falando uma ideia oposta a essa amiga dela, certo? Ela está dizendo aqui, do jeito que a coisa tá, inclusive coincide com o nosso tempo, né? Do jeito que a coisa tá, o ano que vem tem que ser muito corajoso para chegar, certo? E é mais ou menos o que nós estamos passando nesse momento, certo? Agora, que piensas sobre el año que viene? Agora eu estou perguntando para você. E aí você vai responder o quê? Bueno, pienso que el año que viene será mejor. ¿Cómo crees que será el año que viene? Bueno, profesor, creo que el año que viene será um año mais feliz. Tá vendo, pessoal? Sempre com essas perguntinhas, agora você já tem as respostas na ponta da língua, certo? Professor, mas onde que isso aparece? Esse negócio de opinião, penso que, creio que. Lá, pessoal, sempre onde nós estamos mais conectados atualmente, nas redes sociais, além da sala de aula. Nesse momento, como não estamos em sala de aula, é nas redes sociais onde elas mais aparecem. Querem ver? Olha lá o que esse rapazinho publicou lá no Twitter dele. Creo que el momento es peligroso. Se pierden vidas a cada minuto. Personas que no conocemos, personas que odiamos y personas que amamos. Cuídate. Quédate em casa. Qual é a opinião que o Jameson publicou lá? Creo que el momento es peligroso. Olha ele expressando o creo. Creo que el momento es peligroso. Ele acredita que esse momento é muito perigoso. Então vejam, pessoal, sempre utilizem essas frasezinhas como chaves para vocês expressarem suas opiniões, certo? Olha lá outro. Si hay gente en desacuerdo, me parece súper bien, pero de verdad sean más respetuosos. El momento mundial en que estamos, creo que no da para seguir en guerra con personas que solo necesitan ser escuchadas en vez de juzgadas. No da para criticar tanto.
Recuerden, de seguro, de donde. Olha só, também está expressando a opinião dela, certo, pessoal? Me parece super bien. É uma opinião dela. Creio que não dá para seguir em guerra. É outra opinião dela. Certo, pessoal? Então vejam como aparece com frequência com pessoas que utilizam as redes sociais e escrevem aí as suas opiniões. Olha lá outra, ó. Pienso que debemos amar más las personas y menos los objetos. Olha só, o que ele pensa sobre determinado assunto, sobre as pessoas e o consumismo, por exemplo. Pienso que debemos amar más las personas. Vejam, pessoal, não esqueçam nunca mais dessas frases que o professor está dando para vocês, certo? Te garanto que você vai se sair muito melhor nas aulas de espanhol a partir de agora. Vamos fazer um exercício rapidão antes de acabar a aula. Relaciona la columna de la derecha con de la izquierda, certo? Olha só, 3 frases para vocês, olha. Pienso que el mercado de trabajo está más exigente. Vamos traduzir para ficar bem claro para você? Penso que o mercado de trabalho está mais exigente. 2. No tengo opinión formada sobre el precio del dólar. Eu não tenho uma opinião formada sobre o preço do dólar. 3. Que te parece el tacacá? O que você acha do tacacá? E aí, qual delas está perguntando sobre algo? Qual delas está expressando uma falta de resposta? Qual delas está expressando uma opinião? Qual é que está perguntando? É claro, gente, olha o ponto de interrogação, marca clássica da pergunta. Que te parece el tacacá? Está te perguntando sobre alguma coisa. Uma falta de resposta. Bueno, no tengo opinión formada sobre el precio del dólar. E sobrou ali pra gente, né, a número 2. Expressar opinião. Tá só invertida ali, tá, pessoal? Expressar opiniões é a 1 ali, ó. Pienso que o mercado de trabalho está mais exigente. Então, a ordem vai ficar ali, ó. 3, 2, 1. Certo? Próxima. Vamos voltar para Mafalda? Olha lá. Observa a imagem e contesta. Qual de las opciones abajo muestra una opinión de Mafalda sobre el mundo? Observa a imagem. Vejam que a partir dessa imagem nós podemos ter já o que a Mafalda está pensando do mundo. Mafalda está pensando que o mundo está bem. Mafalda não tem uma opinião sobre o mundo. Ou Mafalda crê que o mundo está enfermo. Vejam, são 3 possíveis opiniões, mas nós precisamos fazer a associação da imagem, da expressão da Mafalda, das coisas que estão ali ao redor do mundo para a gente ver a opinião dela. Então, Mafalda crê que o mundo está enfermo, ou seja, a Mafalda, ela acredita que o mundo está doente. Certo, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou o professor Jameson Mesquita, de Língua Espanhola. Não esqueçam, quem tiver acesso lá na plataforma Eduque da Secretaria de Educação, vou deixar mais 5 exercícios para vocês, certo? Se cuidem, fiquem em casa. Hasta la vista!